Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é com certeza um dos temas mais polêmicos dentro da biologia e com certeza um dos mais fascinantes de todos, que é de como surgem as espécies. Esse questionamento ele é milenar. A gente tem desde registros históricos aí de muitos milênios antes de Cristo, ideias e propostas sobre sobre como realmente surgiu os seres vivos, sobre como as espécies foram formadas, né? Mas esses pensamentos, até realmente pouco tempo atrás, eram pensamentos baseados muito na nossa percepção apenas, né? Assim, no que a gente achava que era ou na nossa crença, né? E faltava realmente algum rigor científico para você conseguir entender esse processo. Bom, quando foi lá ali no meados do século XIX, né, 1800 e uns quebrados, a gente começou realmente a estudar melhor esse processo e começou a observar e entender algumas coisas que estavam acontecendo. E foi aí que surgiu a ideia de evolução, tá ok? Então, a ideia da evolução é uma ideia muito simples. É a de que as espécies estão se modificando ao longo das gerações. Então, essa ideia de que as espécies se modificam ao longo das gerações, ela é uma ideia que a gente observa. Então, se você observa, por exemplo, micro-organismos, eles mudam da noite para o dia. Aí você gera populações distintas, né? Elas vão realmente tendo um processo de evolução ali, você visualizando isso. Quando você observa organismos maiores, esse processo se torna muito mais lento. E aí acaba sendo difícil de você ver realmente esse fenômeno ocorrendo no dia a dia. Mas mesmo assim, quando a gente fala de, por exemplo, espécies que são influenciadas por nós diretamente, a gente consegue ver esse fenômeno ocorrer. Como é o caso, por exemplo, de cachorro, né? É visível, né, a evolução das raças, né? E você vê que há modificação e que há surgimento de novas raças, né? Então tudo isso são evidências que a gente consegue realmente entender que as espécies ao longo do tempo elas são mutáveis, elas mudam, elas estão em evolução, certinho? E essa ideia de que as espécies evoluem, né, é a base para você ter o pensamento evolutivo. Bom, isso não é teoria, tá, gente? Essa é a ideia, evolução. As teorias evolutivas vão explicar como esse processo ocorre. Então, quais seriam os mecanismos por trás da evolução. Mas a evolução em si, ela é factual, né? A gente observa realmente a evolução, certinho? Bom, indo lá para a figura, ó, vamos dar uma olhadinha então. Nessa ideia geral, eu dei o exemplo aí dos cachorros, né? A gente consegue ver aqui, né, um cladograma de cachorros, tá? Então veja o parentesco entre eles, né? E claramente alguns são parentes mais próximos de outros e as diferenças entre eles, inclusive aqui com a espécie próxima, que são os lobos, né? Então nesse cladograma dá bem legal para a gente entender ali a origem, né, das raças de cachorro e da própria espécie como um todo, certo? E aí, gente, quando a gente fala, tá, de evolução, surge, né, a percepção de que novas espécies elas podem surgir a partir de espécies ancestrais. Então, se ocorre, né, modificações suficientes, então se você tem ali modificações ao ponto de uma espécie, de um grupo, né, uma população, não conseguir mais realmente ter um contato com a outra, não conseguir ter uma reprodução com a outra, então realmente se isolar de uma forma que haja uma especiação, a diferenciação em duas espécies novas, você formou uma espécies distintas que veio de uma espécie ancestral. Essa é a lógica básica, tá, das teorias evolutivas e do mecanismo geral de evolução. Então, a partir de uma espécie ancestral, você poderia formar, né, novas espécies distintas, tá ok? Então, essa é a ideia básica. Mas até chegar lá, gente, teve muita água nesse caminho aí, né? As primeiras ideias evolutivas na verdade, as primeiras ideias de surgimento das espécies e tal eram baseadas no criacionismo, né? O criacionismo é muito antigo, tá? Você tem divindades e deuses há milênios atrás, né? E o criacionismo mais recente e presente na nossa cultura é o criacionismo, né, associado ao cristianismo, né? E originalmente, a forma original do criacionismo, ele admitia a imutabilidade das espécies.
Então seria uma ideia de que as espécies não se modificam, certo? Então isso é uma coisa que às vezes uma questão que vai tratar de criacionismo pode trazer, tem que ter esse cuidado. Então o criacionismo original ele tratava disso, que as espécies não se modificam ao longo do tempo, elas foram criadas do jeito que são e não mudam, certo? Isso, de certa forma, já caiu. Existem algumas vertentes, né, do criacionismo mais moderno que admitem isso, que não há realmente, que a imutabilidade estava errada e de que as espécies se modificam ao longo do tempo, mas que elas foram criadas originalmente, né, por uma divindade, certo? Quando a gente pensa na evolução biológica, a presença ou ausência de uma divindade original, ela não é tão questionada assim, tá? Você poderia ter um Deus original que criou a vida ali originalmente e depois você teve uma evolução a partir daquilo, tá? Então esse tipo de discussão em provas tem que tomar muito cuidado, tá? É uma questão que fale que a evolução não permite que exista um Deus criador em hipótese alguma. Isso está errado, tá? Se você admite a evolução apenas como a modificação das espécies, né, nesse conceito de modificação, nada impede que poderia ter ocorrido, né, uma criação original, ok? Mas claro, as ideias evolucionistas mais modernas, mais científicas, não admitem, né, a criação a criação como sendo divina, né? Elas divergem do criacionismo dessa forma e acreditam numa evolução química, tá, ok? Que gerou depois, né, a vida como ela é e a partir daquela vida original você teve a especiação e a modificação em todas as espécies que estão aqui hoje, que estão vivas aqui hoje, ok? Essa é a ideia geral. Bom, voltando lá para nossa imagem, então, gente, existem muitas evidências, né, de que ocorreu e de que ocorre evolução no mundo, né? Uma das principais evidências é exatamente o registro fóssil. Quando a gente olha aqui na tela, ó, deem uma olhadinha num passado, para vocês entenderem o processo, né, de sedimentação e formação dos fósseis. Então, se eu tenho aqui um peixe, né, que nadava nessa região e tal, e aí eventualmente ele morre, quando esse peixe morre, os sedimentos que são trazidos pelo rio, pela erosão, por tudo, eles vão soterrar esse peixe, certo? E aí você fica com uma camada ali de sedimentos. Com o tempo, essa camada de sedimentos ela vai sendo substituída por uma nova camada de sedimentos, até eventualmente esse peixe entrar nas camadas de rocha, onde eles são fossilizados. E aí eu tenho um novo peixe aqui, que ele veio depois, né, no tempo, ele veio depois, e aí ele também vai morrer eventualmente e ser depositado numa nova camada de sedimento. Então, quando a gente analisa o solo, a gente consegue ver a história da Terra no solo. Então, quanto mais profundo estão, né, as camadas, mais você vai tendo o tempo voltando lá atrás, o passado mais antigo. Isso não é sempre verdade, porque às vezes você tem movimentos de dobra da Terra, então a região mais profunda pode subir. Mas de forma geral, né, essa lógica é válida, tá? Então quando você vai olhando camadas mais profundas, você observa o tempo evolutivo da Terra. E aí você consegue ir vendo esse mapa. Então peixes mais antigos, aí depois na próxima camada você tem peixes mais recentes, e mais, e você vai vendo realmente a vida e como ela foi se modificando ao longo de tantas eras que a gente teve no nosso planeta, né? E com outras técnicas de datação, né? Datação de carbono, né? de outros elementos, a gente consegue ainda ter uma noção sobre qual é esse tempo, né? Uma noção, é uma aproximação sobre qual era a idade de cada uma dessas camadas e você realmente conseguir avaliar a história evolutiva da Terra, tá ok? Então o registro fóssil é sim, né, uma das grandes evidências da evolução, porque a gente vai encontrando vários intermediários, essa é a verdade. Então você tem uma espécie, né, atual, que aí você vai observando os intermediários entre elas e você vai vendo realmente esse processo de como foi a modificação até chegar naquela espécie, certinho? Bom, além do registro fóssil, a própria adaptação ao ambiente é uma coisa incrível, né? Então aqui a gente tem um inseto, né? Tá aqui o inseto, né? E ele tem exatamente as características de uma folha seca, ele mimetiza, né? Isso é um caso de mimetismo, né? Então ele mimetiza uma folha seca. Isso é uma forma de adaptação da vida, do ser vivo ao ambiente. E é exatamente das bases para você pensar na evolução. Né, de que as espécies elas têm uma adaptabilidade ao ambiente. Os mecanismos de adaptação aí já é outra história. Né? Como realmente se adapta, aí a gente discute depois. Mas que quando a gente observa a natureza, é muito claro
que os seres vivos eles se adaptam ao ambiente onde eles vivem. E que com certeza tem alguma relação ali associado, né, a esse processo evolutivo. É como se apenas sobreviveu aqueles que conseguissem viver dessa forma, né, se camuflar desse jeito, se adaptar àquele ambiente onde eles vivem. Certinho? Então, adaptação ao ambiente é também uma das grandes evidências de que a evolução está ocorrendo. Outra, e essa talvez uma das mais fortes evidências aí que a gente tem, é a similaridade entre seres vivos, gente. Porque assim, quando você pensa, eu e uma árvore, nós somos parecidos? Bom, se olhar assim só o corpo, não, né? A gente é bem diferente. Mas quando você analisa características mais intrínsecas nossas, o funcionamento básico, a gente é igual. Tá? A gente tem realmente coisas muito parecidas no funcionamento das moléculas, das células, da estrutura básica, sabe? Então há muita semelhança entre todos os seres vivos, de uma bactéria, um fungo, um animal, uma planta, certo? E quando a gente vê isso, fica muito claro que realmente parece existir um parentesco, que não pode ser só coincidência, que se for coincidência todos os seres vivos serem iguais, né, se terem a mesma lógica da vida igual, é uma senhora coincidência, né? Então, ó, quando a gente olha aqui um caso, né, de similaridade que é muito falado, é a questão dos órgãos homólogos. Então vejam, né, o membro superior, tá, dos animais, ó, homem, gato, baleia, morcego, todos eles apresentam o mesmo conjunto de ossos, que você consegue fazer uma equivalência aos ossos, né, a estrutura óssea. As funções acabam sendo distintas, mas todos nós aqui somos mamíferos. E todos apresentam um membro dianteiro com características similares, estruturas similares. A gente chama isso de órgãos homólogos, porque eles tiveram uma origem em comum, tá? Então vieram do mesmo ponto, né? E quando isso acontece, você ter órgãos homólogos, então com a mesma origem, mas que apresentam funções diferentes, é porque ocorreu um processo de divergência evolutiva. Então você tinha uma população original, e aí, com os fenômenos, né, de separação e tal, e especiação dessa população original, cada um foi criando suas adaptações diferentes. E aí, aquele mesmo órgão original acabou gerando, né, diferentes estruturas. Então, todos têm uma origem em comum, mas funções distintas. Existe exatamente o contrário, que é quando você analisa, por exemplo, as asas de um morcego e de uma borboleta. São grupos que não tem nada a ver um com o outro, né? O invertebrado aqui, né? Lepidoptera, e aqui a gente está falando de um mamífero, né? Então, são grupos totalmente distintos. E eles apresentam uma estrutura que é análoga, serve para a mesma coisa. A asa serve para voar, né? Então, essa estrutura análoga que a gente observa aí nos dois é um caso que a gente chama de convergência evolutiva. Ou seja, não era o mesmo grupo, e aí eram dois ancestrais diferentes, e que aí só era o mesmo grupo muito antes, né? Então, assim, é mais recente. Então, não era o mesmo grupo, não tem a mesma origem, essas duas estruturas. E aí, gente, por um fenômeno de convergência evolutiva, então o ambiente, ele promove nessa convergência, nessa união aí, né? É a mesma pressão ali em cima dos dois grupos, que eles acabam desenvolvendo características similares. Então, apesar de terem origens distintas, eles apresentam a mesma função. Então, isso são órgãos análogos e ocorrem por um processo de convergência evolutiva, tá ok? E um outro caso de similaridade que a gente conversa muito é o caso, né, de órgãos vestigiais. O nosso caso aqui específico, né, o apêndice que a gente tem no final do seco, né, que é o finalzinho ali do nosso intestino grosso, né, a pontinha ali do intestino grosso. Então a gente tem um apêndice ali, esse apêndice nosso não serve para absolutamente nada, a não ser inflamar, né, bom demais de inflamar e dá problema, né. Então é uma estrutura que é um órgão vestigial, um vestígio. Por que um vestígio? Porque provavelmente em algum ancestral nosso ele tinha função. Quando a gente avalia os herbívoros, como é o caso de um coelho aqui, ele tem um apêndice longo. E esse apêndice longo, ele contém bactérias que podem fazer processamento de celulose, tá? Conseguem degradar um pouco de celulose. Não é muito também não, tá? Mas consegue degradar um pouco de celulose e aproveitar. A gente não, né? A gente não aproveita celulose. Celulose na gente passa reto, né? Então, no caso dos herbívoros, esse apêndice acaba tendo uma função ali. E imagina-se que no passado a gente tinha um ancestral que tinha um apêndice funcional. Só que aí com a mudança nos nossos hábitos alimentares, né, e a seleção que foi ocorrendo devido a esses hábitos alimentares, o apêndice foi retraindo e isso acabou, né, não sendo mais algo necessário para a gente, tá ok? Então,
a presença desse tipo de órgãos vestigiais é também um indício aí, né, desse processo evolutivo. E, por último, a gente tem a ferramenta aí mais recente que trouxe, né, praticamente um novo mundo, tá, para o estudo da evolução e do parentesco dos seres vivos, que foi a biologia molecular. Então, toda a lógica em cima das estruturas do DNA, a própria sequências de DNA, tá, o funcionamento básico da célula de transição, tradução, é igual para todo mundo, gente. O código genético é o mesmo. O mesmo. Se eu tenho no meu RNA mensageiro um AUG, eu coloco o aminoácido metionina. Se é uma planta, ela também coloca metionina. Se é um fungo, também é metionina. Olha que loucura, né? Então todo mundo codifica o DNA igual? É, o mesmo aminoácido, mesma sequência, certo? Então, isso gera uma similaridade mesmo entre a gente, né? Os seres vivos são parecidos. Quando a gente olha a biologia molecular, é a mesma, né? A lógica básica é a mesma, né? Os próprios aminoácidos. Todas as nossas proteínas são feitas por 20 aminoácidos. Tá? Existem 20 aminoácidos diferentes. A gente tem uns 20. Todos os seres vivos têm os mesmos 20. Então os aminoácidos são idênticos para todos os seres vivos. Então isso daí gera também essa ideia de que não é possível, né? Será que é coincidência que todo mundo usa os mesmos aminoácidos? Então assim, quando você olha as diferenças entre uma planta, um fungo e tal, a diferença está nas proteínas que a gente tem, porque a sequência de aminoácido muda. Mas os aminoácidos são os mesmos, né? Você só combina eles de forma diferente. E aí as proteínas ficam diferentes, as características ficam diferentes. Mas por que as proteínas estão diferentes? Porque o DNA está diferente. Então a mudança no nosso DNA altera as proteínas e, consequentemente, as características. E aí cada grupo, cada indivíduo, cada espécie vai adquirindo, né, as suas próprias modificações no DNA, as suas próprias características distintas, certo? Mas a base molecular para todo mundo é exatamente a mesma, certinho? Então essas evidências, elas são realmente muito fortes para demonstrar que existe um processo evolutivo em andamento, né? Agora sim, não é só porque existe um processo evolutivo que a gente sabe como ele acontece, né? Então, até chegar em mecanismos de evolução foi realmente um bom caminho andado, né? Então, dando uma olhadinha lá na figura, ó, a gente tem a primeira teoria famosa, né, de evolução aparecendo lá ainda no século XIX, 1800 quebrado, com o Lamarck, né? O Lamarck era um naturalista, né, e ele desenvolve aí um processo que ficou muito conhecido como a lei do uso e desuso, certo? Essa foi a primeira, né, ideia geral sobre como os seres vivos se adaptam ao ambiente e evoluem, né, e se modificam com o tempo, certo? Depois de Lamarck, ainda meio contemporâneo a ele, surge, né, as ideias do darwinismo, então do Charles Darwin, com o processo de seleção natural. O Darwin publica o seu famoso livro, né, A Origem das Espécies, e a publicação desse livro revoluciona, né, a biologia e a forma como a gente entende a vida, né, de forma geral. Tá ok? E aí, posteriormente, já no século XX, a gente tem as ideias do darwinismo. O darwinismo é um termo usado para uma modificação que houve, né, ali nos processos propostos originalmente pelo Darwin, e logo em seguida a teoria sintética de evolução, que é quando você pega essas ideias neodarwinistas e junta com as ideias da genética e de bioquímica para você formar realmente uma ideia geral sobre a evolução. Isso ocorreu em meados do século XX, tá ok? Bom, hoje aqui a gente vai conversar sobre essas duas teorias aí de cima, então lamarquismo e darwinismo, para ter uma boa noção sobre o que elas tratam. Elas são sempre caem em prova, tá, gente? Não é porque uma tá certa ou errada, não tem a ver com isso. É que esses assuntos são cobrados em prova mesmo. Então, por mais que uma lei ou ideia não seja aceita ou esteja errada, não quer dizer que a prova não possa cobrar, né? Então o concurso pode cobrar desde que ele diga, né, que está falando sobre aquela perspectiva. Então, falando aí do lamarquismo, né, o lamarquismo ele surge então baseado aí nessa ideia, né, do uso e desuso. O exemplo clássico de Lamarck foi o exemplo das girafas, né? Que as girafas elas crescerão o pescoço porque elas ficavam forçando o pescoço, né, para comer as folhas mais altas, e aí quando elas forçavam o pescoço para pegar aquelas folhas mais altas, o pescoço ia crescendo
e ao longo das gerações esse pescoço ia alongando mais e o filho nascia com um pescoço maior, porque o pai estava, né, alongando o pescoço, e aí isso ia sendo passado de geração a geração até as girafas chegarem, né, no pescoço que ela tem hoje, né. É muito curioso esse exemplo ter se popularizado, gente. E se vocês pesquisarem aí, internet da vida, bota lá, lamarquismo, só vai aparecer esse exemplo da girafa, né? Sendo que, na verdade, o Lamarck escreveu um parágrafo sobre isso aí, tá? Essa ideia da girafa. Isso não foi o foco do que ele estava falando, mas por algum motivo, aí nesse meio de caminho, esse exemplo se popularizou. E, de certa forma, ele fica meio contraposto com o mesmo exemplo quando é usado para o darwinismo e passa aquela impressão assim de que o Lamarck estava absolutamente errado, né? Que ele não sabia o que estava falando. E não é bem assim, tá, gente? O Lamarck, ele sabia do que estava falando, só que tinha um problema. Ele não entendia a passagem das características, porque isso é antes de Mendel. Na verdade é meio contemporâneo ao Mendel, mas o Mendel só ficou conhecido depois, né? Então o Mendel não tinha as ideias de herança. Então ninguém sabia como que as características passavam para os filhos. E a ideia de que uma característica adquirida pudesse passar aos filhos era uma ideia bastante válida, tá? Vocês mesmos, dependendo do exemplo, vocês podem cair numa dessa. Então é bom ter cuidado antes de sair, né, falando mal do Lamarck, né? Porque não é bem assim. De fato, a lei do uso e desuso está errada? Está. Tá? Porque características adquiridas, que é o que ele falava, não passam para os filhos. Então, num exemplo drástico, se eu corto a minha mão, por exemplo, o meu filho não vai nascer sem mão por causa disso, ok? Então, devido a hoje a gente entender este processo, a gente sabe, né, que o uso e desuso realmente não faz sentido, porque não é só porque eu estou deixando de usar uma característica que ela vai desaparecer. Porque se eu corto a minha mão, eu vou deixar de usar a minha mão. Concorda? Eu não tenho, vou usar como, né? E aí o meu filho nasce depois e ele vai nascer com a mão absolutamente normal. Por quê? Porque essa característica está no DNA meu que passou para ele, certo? E onde que é esse DNA? DNA dos gametas. Então, se eu sofro alteração no DNA dos meus gametas, isso passa para o meu filho. Agora, qualquer outra modificação que ocorra em mim, isso não é hereditário, logo, né, a ideia do uso e desuso ela acaba se provando errada, tá bom? Então, voltando lá para a figurinha, ó, cuidado com essa historinha da girafa, né? É um exemplo bem enganoso, tá? Que ocorreu aí. E a própria ideia do Darwin, que foi dada ao Darwin pelas girafas, né? De que elas cresceram, que tinha girafas de pescoço pequeno e grande e tal, e que isso fez com que as que tivessem um pescoço grande fossem as que sobrevivessem, né? Então a ideia do Darwin é essa, né? Que você tem a diversidade lá das girafas e aí as que têm pescoço curto acabavam comendo menos porque as folhas eram baixas e elas reproduziriam menos, teriam menos filhos, eventualmente seriam extintas, né? Também não é bem assim. Provavelmente o pescoço grande da girafa ele surgiu por uma questão mais de competição e briga com outros machos e uma disputa realmente de territorialismo sexual. O pescoço longo dava uma vantagem, tá, de disputa. Então existem vários estudos, né, mostrando, aí alguns, né, mostrando realmente que a questão da folha alta, baixa, não é bem por aí. A maioria das girafas comem com a cabeça até abaixa, meio inclinada para frente, ela não fica se esticando lá para cima, né? Então não tem nenhuma evidência que foi por conta das folhas altas não, tá? Provavelmente foi por um outro tipo de competição e pressão seletiva que teve, certinho? Muito bem, então, indo lá para o Darwin, né? Então a palavra do Darwin é seleção natural. Então o Darwin, ele assume que existe uma diversidade de espécies e esse célebre desenho dele, né? Esse é um desenho do próprio Darwin, né? Onde ele faz os 4 tentilhões lá das Ilhas de Galápagos e mostrando o bico de cada um, né? Então aquele bico mais robusto, né? Um bico mais fininho, né? E que esses bicos estariam relacionados aos hábitos alimentares em cada ilha. Então aqueles que comem insetos, minhocas, teriam o bico mais fininho, aqueles que comem sementes e tal, teriam um bico mais grosso, né? Então ele mostra essa correlação, ele faz isso com inúmeras espécies. O Darwin passou 5 anos viajando pelo mundo e observando realmente as espécies para chegar na sua ideia de seleção natural. A ideia originalmente ela foi publicada com Wallace, que é pouco falado, né? Mas ele estava junto, tá? Era um naturalista junto. Ele não viajou junto com Darwin, mas ele ia publicar um trabalho na mesma linha do Darwin, sobre seleção natural, e aí os dois publicam um artigo junto,
e aí no ano seguinte o Darwin publica sozinho o seu livro realmente completo, né, com todas as informações que ele dá, o livro famoso Origem das Espécies, tá ok? Então, darwinismo é essa ideia, você tem uma população diversa, então todo mundo é diferente, e aí o ambiente vai dizer quem tem maior sucesso reprodutivo. Por que reprodutivo? Porque se eu sou mais adaptado àquela condição, naturalmente, tá? Eu já nasci assim. Eu sou mais adaptado àquela condição, eu tenho mais filhos. E se eu tenho mais filhos, eu passei a minha característica para mais indivíduos. E aí na próxima geração, a quantidade desses indivíduos vai ser maior do que a dos outros, que tinha uma característica que fez ele ter pouco filho. E aí isso ao longo de várias gerações vai fazendo a minha linhagem aumentar e a outra linhagem reduzir. Eventualmente aquela linhagem é extinta e a minha vai dar origem, né, a uma espécie ou uma evolução aí da nossa espécie, certo? Então a ideia é realmente de que a população é diversificada e o ambiente vai dizer quem tem o maior sucesso reprodutivo. Essa é a ideia básica de seleção natural, tá ok? Isso tem que estar muito claro aí na cabeça de vocês. Bom, entendendo isso, a gente pode fazer agora um exercíciozinho que é pensar no dente siso. Gente, e aí, dente siso vai sumir ou não vai? Se você acha que o dente siso vai sumir, você é lamarquista. Então, por que, gente? Uai, vai sumir pelo simples fato de eu estar tirando ele, porque eu não uso? Isso é uso e desuso, né? Então, o dente siso vai sumir se for de acordo com as ideias que a gente entende hoje corretas, né, de seleção natural e tal, e de evolução. Não, o dente siso não vai sumir. Por quê? Porque ele não tem nada sobre ele, pressão. Ninguém deixa de reproduzir porque tem siso, ninguém deixa de ter filho, de nada, não vai deixar de comer, assim, todo mundo vive normal, nascendo com siso ou sem. Então qual é o lance? Tem gente que nasce com siso, tem gente que nasce sem. Tem gente que nasce até com mais, nasce com 6 sisos. Então a população é diversa. E existe alguma pressão para o dente siso acabar? Não. A gente tira ele e é isso aí, tá tudo certo, tá? Então, pelas ideias evolucionistas, o siso não vai sumir, tá ok, gente? Se você acha que vai, você é lamarquista. Muito bem. Bom, fazer umas questõezinhas aqui, ó. Uma aí sobre a teoria do Darwin, né? Lá da Secretaria de Educação lá do Ceará. As mudanças evolutivas dos seres vivos ocorrem em um padrão a partir de um ancestral em comum, tá? Esse padrão aí é que é o lance, né? Que não pega bem, né? Para essa coisa. Porque que padrão seria esse, né? Então essa questão tá estranha. Aí a B. A teoria de evolução por seleção natural explica mudanças e adaptações evolutivas. É exatamente isso, gente. Ele fala sobre seleção natural. Darwin não fala mais sobre nada, tá? Sobre evolução humana, nada disso. O livro dele fala sobre seleção natural. E aí depois, né, outras ideias foram agregadas a essa ideia da seleção natural. A C fala, o Darwin utilizou a herança mendeliana e a seleção... Não, Mendel nem era conhecido na época, tá, gente? Então não usou. E a D, ao longo do tempo, as espécies transformam-se em outras espécies selecionadas através do uso e desuso. O uso e desuso é Lamarck. Então também não, letra B de bola. A gente vai para a próxima, ó. Julgue as alternativas em relação ao naturalista Jean-Baptiste Lamarck. Na publicação do Lamarck, Filosofia Zoológica, de 1809, Lamarck apresentou as espécies mudam ao longo do tempo e transformam-se em outras espécies. É isso mesmo, né? Ele fala disso daí, de acordo com as leis de uso e desuso, né? Então, certinho. Na 2, a espécie muda em função de algum mecanismo desconhecido no interior do próprio organismo, que o leva a produzir uma prole levemente diferente de si próprio. Isso é uso e desuso, gente. Dentro de você está mudando um pouquinho e aí as suas adaptações internas, né, essa sua mudança própria, acaba passando para frente. A gente sabe que isso não acontece, né? Então, essa está certinha, foi isso que o Lamarck falou mesmo, né? Apesar dele estar errado depois, né? E a 3, Lamarck sugeriu que uma espécie poderia ser transformada se as modificações adquiridas individualmente fossem herdadas pela progenie do indivíduo, ou seja, os filhos, né? Exatamente, tá, meninos? O Lamarck falou isso, que se você adquire aí uma característica, ela poderia passar para os filhos, isso seria evolutivo, também tá correto, beleza? E uma última aí para a gente fechar, ó, julgue os itens, lá também do Ceará.
sobre as evidências da evolução. 1. Estruturas análogas são estruturas de indivíduos de espécies diferentes ou não que foram herdadas de um ancestral em comum? Não, gente, isso é homólogo. Isso tá errado, tá? Ancestral em comum é homólogo. 2. Irradiação adaptativa é um processo de evolução realizado por espécies com um grau de parentesco próximo que vivem em ambientes diferentes. Perfeito! Se uma espécie se separa, ela acaba irradiando e formando características homólogas, que têm a mesma origem, mas vão apresentar funções diferentes por causa do ambiente diferente, tá ok? Então, é isso aí por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então esse assunto super polêmico, né? Mas que é super importante, sempre é cobrado aí em provas, em questões. Então evolução, fiquem bem ligados nisso. Até a próxima.